Boa tarde, irmãos. Graça e paz. É uma alegria, é um privilégio mais uma vez estarmos juntos aqui, reunidos em nome do Senhor, para mais uma vez estudarmos, né? O livro a carta, a epístola aos Efésios. Nós já temos estudado desde a semana passada. E hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 1, esse capítulo que ele é fantástico, que ele é maravilhoso, onde a gente consegue observar como Deus trabalha a respeito da salvação, como Deus faz a respeito das coisas da maneira como Ele age, conforme a sua soberania, conforme a sua graça, conforme o seu amor. E nós vamos adentrar hoje, iniciamos isso na semana passada, no capítulo 3, mas hoje nós iniciamos regularmente qual é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo ele expressa ele usa essa expressão, né? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que o apóstolo Paulo está tão feliz? Por que o apóstolo Paulo está tão alegre? Por que o seu coração está tão jubiloso em adorar a esse Deus, né? A esse Deus que ele coloca aqui, né, nesse texto. Nós vamos perceber que o grande construtor dessa obra salvadora, remidora, é o próprio Deus, e que Jesus ele executa essa obra através do sacrifício dele, né? Então, é tão maravilhosa quanto foi o sacrifício de Jesus, quão maravilhoso é também a forma como Deus planejou, e quando Ele planejou e como Ele planejou essa obra da salvação. Então, resumidamente, é isso que nós vamos estudar hoje. É um texto complicado, é um texto difícil, né? Tem algumas nuances que a gente precisa estar analisando o original para que a gente não possa estar cometendo alguns equívocos, mas a gente vai perceber quão maravilhoso é estudar esse texto. Tem um outro detalhe também, que a gente não consegue entrar de forma profunda no texto, até por causa do nosso tempo, né? O nosso tempo ele é escasso, né? A gente tem aí limitações, né? Nós não somos igual a Deus, que não tem a limitação do tempo, e graças a Deus que nós teremos toda a eternidade para entendermos e compreendermos toda a complexidade e ao mesmo tempo toda a simplicidade da obra da salvação. Mas vamos orar? Quero convidar você nesse instante a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Nessa oração quero incluir o nome da irmã Cláudia, que o seu marido faleceu no dia de hoje. Meus sentimentos à família, e estarei também incluindo nessa oração inicial para que Deus traga conforto e consolo. Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos pelo maravilhoso privilégio que nós temos nessa tarde de estudarmos a Tua Palavra, e nesse instante, ó Deus, podemos nos colocar na Tua presença, tendo a plena convicção de que o Senhor é um Deus que nos ama, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que tem feito grandes coisas no nosso meio. Então, pedimos agora aqui no nome de Jesus, que o Senhor seja conosco nesse momento de estudo da Tua Palavra, e em especial eu peço pela vida da irmã Cláudia, Pai, que está passando por esse tempo de luto, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor cuide, Pai, da vida dela, Deus, da sua família, que a Tua boa mão traga consolo e conforto, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, Deus. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, tá? É o capítulo que nós vamos estudar no dia de hoje, e nós vamos estudar do versículo 3 até o 14, que é de uma sessão bem grande. Então eu vou estar trabalhando, a ideia é ir trabalhando algumas palavras, e aí nesse sentido a gente vai completando e vai trabalhando e vai estudando aí
essas especificações do texto, tá? Então, o apóstolo Paulo, no versículo 3, só para nós recapitularmos, ele começa dizendo, né? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado em toda sorte, aliás, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele vai começar, ele sai daquela sessão inicial da sua bênção, né, inicial, da apresentação à igreja de Éfeso. Nós já estudamos o contexto da carta, inclusive. E aí o apóstolo Paulo aqui, ele entra numa nova sessão. E essa sessão é marcada por uma expressão de adoração, uma expressão de louvor. E agora nós vamos ver por que o apóstolo Paulo, ele louva, ele adora, ele glorifica esse Deus. Essa é a ideia. Qual é o motivo que leva o apóstolo Paulo a render glória e honra a esse Deus? É isso que nós vamos ver nessa tarde. Então, nós já vimos que ele, no versículo 3, que ele adora e louva ao Senhor, porque ele tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então nós até estudamos essa relação dessas bênçãos sendo derramadas na vida nossa como crentes, e isso acontece quando fala de, nós não falamos muito a respeito, mas quando fala de regiões celestes, não é apenas o sentido espiritual, mas é uma amplitude de toda a esfera do cristão. Então nós crentes já fomos abençoados com todas as bênçãos que nós poderíamos ser abençoados em todos os lugares, de todas as formas, de todas as maneiras. Então o cristão, ele é cercado pela bênção de Deus. E essa bênção de Deus não tem a ver com uma vida de prosperidade, ou tem a ver com uma vida feliz, alegre. Não, o apóstolo Paulo aqui vai destrinchar o que são essas bênçãos nas regiões celestes. E aí no versículo 4, ele vai dizer o seguinte, né? Assim como nos escolheu nele. E aí aqui a gente já tem as primeiras questões, que é o que significa essa palavra escolher. A gente vai se deparar com esse conceito teológico, o apóstolo Paulo trazendo para nós essa ideia agora de, a gente vai ver muito escolheu, predestinou, e o que realmente isso significa, né? Primeiro, quando a gente vê essa expressão assim como, no original ela é uma conjunção que liga o versículo 3 ao versículo 4. Então, o apóstolo Paulo está falando assim, da mesma forma como nós fomos abençoados nas regiões celestes, ele também nos escolheu. Então, as duas orações, elas estão ligadas por essa conjunção aí no grego, né? Que é o kates. Aliás, o que é o katos, né? Essa expressão, essa conjunção é que faz essa ligação entre essas duas orações. Então, ele continua assim, né? No versículo 4, assim como nos escolheu. E qual é essa ideia dessa palavra escolha, né? Então, a gente vai observar, deixa eu só aqui mexer aqui, a gente vai observar que essa ideia de escolha, essa palavra, ela tem origem na ideia de eclectos, né, que a gente vai estudar mais para frente. E aqui é eklegomai, né, ou seja, é um verbo que ele está no aoristo. Então a gente já tem algumas pistas. Lembra quando a gente fala de verbo no aoristo, nós estamos falando de alguma coisa que aconteceu lá atrás, em algum ponto específico do passado. O aoristo, ele tem essa percepção, é um verbo que mostra algo que aconteceu num determinado ponto no passado, né? Num ponto específico. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer quando aconteceu essa escolha. A gente não sabe o porquê ou para que ele nos escolheu. A gente só sabe aqui que ele nos escolheu, a ideia aqui da palavra é que ele nos selecionou para suas próprias razões ou propósitos de um número de alternativas. Essa é a ideia dessa palavra aqui no original, que é eklegomai,
tá? A palavra aqui é eklegomai. Ou seja, ele nos escolheu, nós fomos escolhidos. É um auristo de voz média, ou seja, é uma ação que nós sofremos de certa forma da parte do Senhor, né? Ou seja, ele nos escolheu como alguém escolhe um jogador para um time de futebol, por assim dizer, né? Ou seja, a ideia aqui desse médio é que a pessoa, né, no caso o escolhido, é que ele sofre a ação de alguém. Então, qual é essa ação? É essa escolha, Deus nos escolheu. E aí o versículo 4 ele vai continuar, né? Assim como nos escolheu nele, ou seja, em Deus Pai, né? Assim como nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo. Então, essa construção toda, antes da fundação do mundo, ela aponta para uma época, para um tempo, para um tempo e também para um lugar específico. Então, quando aconteceu essa escolha no tempo, e se a gente for pensar no tempo e espaço, né? No tempo e espaço talvez nem existia, mas o apóstolo Paulo está falando que a elaboração desse plano, dessa escolha, ela aconteceu antes de todas as coisas existirem. Então a gente vai começar a perceber que o plano de Deus para a salvação, que envolvia a nossa escolha, ela aconteceu antes das coisas, antes de nós existirmos, antes de todas as coisas existirem, né? Se a gente olhar Colossenses capítulo 1, verso 22, vai dizer o seguinte: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, né? A gente vai começar agora a ver, a gente já viu quando aconteceu essa escolha. E aí agora no versículo 4 a gente vai começar a observar por que aconteceu essa escolha. E aí entra a ideia, né? Essa escolha aconteceu antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então a ideia de santo também é interessante porque traz muito o conceito da ideia de escolhido, porque a palavra, a ideia de santo aqui, que é hagios, traz o conceito de escolhido também, separado, né? Ter características de pureza ritual ou moral. O contexto enfatiza frequentemente um ou outro. Então Deus nos escolheu e nos separou para a santidade e para sermos irrepreensíveis. Ou seja, ele nos escolhe para um motivo. E o motivo é a santificação, e o motivo é sermos irrepreensíveis diante dele, tá? Então é importante a gente destacar isso, porque existe um propósito nessa escolha, sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E aí nós temos, a gente não vai dar tempo, seria interessante a gente passar ponto a ponto, mas a gente tem muitos versículos para vencer, né? E aí ele vai dizer assim: e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Lembra? O apóstolo Paulo está adorando a Deus por uma série de motivos. Então ele começa adorando por causa das bênçãos que foram derramadas, e agora ele está explicando quais foram essas bênçãos. A bênção é: ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em amor, e agora ele nos predestinou para ele, ou seja, para Deus Pai, né? Então, qual será essa ideia de predestinar, né? Essa é uma palavra que é importante, que ela vai aparecer aqui, que também está muito ligado com a ideia de escolha, né? Então, a palavra predestinar, que é proirizas, isso é proirizas ou proirizo, né? É a ideia de predestinar. Qual é a ideia? De determinar algo antes do tempo ou antes da sua ocorrência.
Então lembra, nós estamos falando de uma escolha que aconteceu antes da fundação do mundo e que Deus predeterminou essa escolha antes de tudo isso acontecer. Mais uma vez, a gente vê um verbo no aoristo aqui, ou seja, num ponto específico da história da salvação, e esse ponto ele se inicia antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu e Deus nos predestinou. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis e agora ele nos predestina, né? Ou seja, ele determina algo antes do tempo acontecer, para um propósito. Qual é essa ideia de predeterminar e por que ele predeterminou? Para quê? Ele nos predestinou para um propósito, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, qual é o propósito dessa predestinação? O propósito é para que nós fôssemos adotados. A ideia de adotar aqui, recebido, né? Deixa eu só anotar aqui a palavra. Isso, adotados, né? Ou seja, sentido de adoção. A ideia na palavra no original é um procedimento judicial que cria uma relação entre pai e filho, entre pessoas não vinculadas por sangue, como com a criança adotada tendo o direito a todos os privilégios pertencentes a um filho natural. Olha só que interessante a ideia dessa adoção. Então, Deus ele nos predestina porque nós não éramos filhos, a Bíblia diz que nós éramos, muito pelo contrário, inimigos de Deus. E agora ele nos adota como filhos, ou seja, nós nos tornamos filhos legítimos, apesar de não sermos igual a Jesus, que é esse filho legítimo do Pai. Agora nós somos adotados e nós desfrutamos do mesmo privilégio de sermos filhos, ou seja, nós somos diferentes dos anjos, por exemplo, ou da criação da natureza. Sobre nós agora existe um selo especial, o selo de sermos agora chamados filhos de Deus. E tudo isso acontece, como aconteceu isso, quem efetua esse processo desse plano que Deus desenvolveu antes da história, antes de todas as coisas acontecer, é Jesus Cristo, por assim dizer, o nosso advogado. Quem entrou com o processo de adoção por nós é o Senhor Jesus Cristo. Segundo o quê? Segundo o beneplácito da sua vontade. Da vontade de quem? Da vontade de Deus, né? Segundo o beneplácito, ou seja, segundo a bondade desse Deus, né? Então, Deus aqui, ele usa uma ideia de um favor, né? Um favor benevolente de intenção fixa e deleitosa. Essa ideia, esse beneplácito, é a ideia de uma bondade que é expressada aqui. Deixa eu olhar no outro dicionário como é que é colocada essa ideia também. Só um momentinho aqui, deixa eu ver. A ideia de beneplácito é uma junção de duas ideias, a ideia de vontade e escolha e boa vontade nessa escolha, né? Uma atitude de benevolência, ou seja, nós não merecíamos a salvação. E aí a gente já começa a desatar alguns nós com relação à soterologia, com relação à doutrina da salvação. Eu sei que é algo complexo, e mesmo nesses 10, 12, 13 anos aí de ministério pastoral, quase isso, 10, 11 anos de ministério pastoral, mesmo lendo muito, estudando muito, eu cheguei à conclusão de que a soterologia, que é a doutrina da salvação, é algo que é complexo demais, não cabe na mente humana. Porque a gente vai perceber que é difícil a gente fugir dessa ideia de escolha. E é uma pena que a gente não pode debater e vocês poderem fazer as perguntas, apesar que depois eu posso estar respondendo as perguntas que vocês forem colocando aí nos comentários do vídeo, posso estar dando uma olhadinha, mas a gente muitas vezes pode cair no erro de achar que o fato de Deus ter nos escolhido, Deus se torna injusto por causa disso. E ele não se torna. Primeiro porque nós não conhecemos
na sua totalidade, o que realmente significa essa ideia de escolha. A gente não consegue entrar na mente de Deus, né? A gente não entende isso. Mas o fato é que, segundo Efésios aqui, ele nos escolheu. Isso é fato, né? O segundo ponto é que, mesmo que essa escolha leve os padrões morais de Deus em consideração, ora, os padrões morais de Deus é baseado numa justiça que é santa, que é plena. A gente cai no erro de, por exemplo, achar que é injusto Deus ter escolhido uns e não escolhido outros, porque a gente acaba medindo Deus através da régua da nossa justiça. E nós não devemos fazer isso, tá? A justiça de Deus é infinitamente maior do que a nossa. Então esse é um ponto. E a gente também não entende essa amplitude dessa salvação. A ideia que eu estou querendo dizer é, será que porque nós fomos escolhidos, as pessoas que não foram escolhidas não têm a chance da salvação? E será que é eu que escolho Deus ou é Deus que me escolhe? Não tem como a gente responder essa pergunta, tá? Esse é um paradigma, esse é um paradoxo, não tem como a gente responder isso, tá? Eu na minha humilde e finitamente que a gente tem, né? Eu acho que as duas coisas elas estão ligadas. Não acho que pelo fato de Deus ter nos escolhido, nós estamos afastados do livre-arbítrio, né? É complexo isso, tá? E isso porque se resolve, para mim, depois essa doutrina da salvação, essa engrenagem, ela se resolve, se eu não me engano, com 1 Pedro, capítulo 1, verso 1. Deixa eu só ver se é isso mesmo. 1 Pedro 1:1. Que para mim é a chave de tudo isso, tá? Dessa doutrina da salvação. É isso mesmo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Vai dizer assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, né, que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Betina. Como aconteceu essa eleição? Efésios vai descrever que nós fomos eleitos. Mas como aconteceu essa eleição? Aí parece que a gente tem uma pista disso. Ele vai falar: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro nos dá uma pista que a eleição aqui ela está ligada à presciência de Deus. Ou seja, um conhecimento prévio de Deus. E aí a gente pode conjecturar, porque o texto não deixa claro aqui, conhecimento prévio de quê? Né? A gente pode falar conhecimento prévio daqueles que realmente iriam ser salvos, daqueles que realmente estavam inclinados a serem salvos, daqueles que realmente se renderiam ao Senhor Jesus Cristo. A gente não sabe. Eu tenho a impressão de que seja essa a ideia, né? Essa presciência ela é o motivo pelo qual Deus nos escolhe, e essa presciência ela está ligada com a ideia de que Deus saberia quem seriam os escolhidos, pode por assim dizer. Mas o fato é que a salvação é uma moeda. Uma vez um professor falou isso para mim e achei muito interessante. É uma moeda que tem a cara e a coroa. E a gente não consegue, se você coloca uma moeda assim, né, nessa posição, eu não tenho nenhuma moeda aqui, né? Vamos supor que isso aqui fosse uma moeda, né? Se a gente coloca uma moeda, aqui seria a cara e aqui seria a coroa, né? A gente não consegue ver as duas faces da moeda ao mesmo tempo. Mesmo que a gente coloque assim, a gente consegue ver apenas uma parte. A gente conseguiria ver talvez só as lombadinhas da moeda, mas a gente não consegue ver a imagem. Se a gente vira a moeda e coloca a cara no nosso rosto, a gente vai ver a cara, mas a coroa está aqui. Então, depois disso, a minha mente ela destravou com relação a isso, porque a salvação é uma moeda que nós não conseguimos ver os dois lados dessa moeda. Ela está sempre, um lado vai estar obscuro. Se a gente olha para a predestinação e para a eleição, a gente só vê isso e não consegue ver o que está do outro lado. E se a gente vira a moeda, a gente vai ver aqui desse lado o livre-arbítrio, o poder de escolha do ser humano, mas a gente não consegue ver a eleição do outro lado. Então,
Fique tranquilo, tá? A salvação, ela aconteceu e ela não foi feita para nós entendermos. A salvação foi feita para nós crermos, tá? Então nós cremos que fomos salvos em Cristo Jesus. Compreender, a gente vai levar uma eternidade para entender todo esse processo da salvação. E aí ele continua, né, no versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, para que, qual o motivo novamente dessa salvação, dessa escolha, dessa predestinação? Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, né? Ou seja, deixa eu só fazer aqui a marcação novamente do versículo. É 1,6 agora, tá? Então, nós vamos perceber que o motivo pelo qual, sempre o motivo não quando a gente tenta descobrir a questão da salvação, nós estamos focando muitas vezes no homem. E o motivo da salvação nunca é o homem. O motivo da salvação é o louvor da glória e da graça desse Jesus, né? Graça que traz a ideia desse favor que é imerecido, o qual nós nunca entenderemos, né? É interessante que essa ideia de concedeu gratuitamente, né? Ele a ideia livremente concedeu beneficente, boa vontade a alguém, né? Especialmente usado em relação à benevolência de Deus. Então ele concedeu de forma gratuita a nós. É por isso que eu tenho um pouco de dificuldade, eu gosto de sempre dizer isso. Algumas pessoas perguntam: Alexandre, você é calvinista, você é arminianista, como é que você se distingue com relação à salvação? Eu gosto de dizer que eu tenho menos dificuldades com os pressupostos calvinistas, tá? Menos dificuldade. Mas dentro do bojo da doutrina calvinista, do pacote, eu tenho dificuldades com alguns pontos. E com relação ao arminianismo, tenho mais dificuldades. E uma das minhas dificuldades é a ideia dessa perseverança que eu preciso ter para que eu seja salvo, né? Porque a salvação, ela não tem nenhum mérito, né? Ela não é alcançada. Fica muito claro que nós somos alcançados de maneira gratuita. É isso que o versículo 6 traz para nós, né? Essa salvação, ela vem de maneira gratuita, tá? É interessante também uma outra palavra aqui, né? Que é essa ideia de amado, que ela deriva da ideia do ágape, né? Então, novamente, aqui a gente percebe que esse Jesus que nos concedeu através desse Deus que nos concedeu a salvação através de Jesus, que é esse amado, ele tem, novamente a gente vê o tom sacrificial naquilo que Jesus fez, né? É bem interessante esse conceito aqui. Continuando aqui, indo para o verso 7, a gente está passando bem rápido, tá, meus irmãos, por causa do nosso tempo. Ele vai dizer assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então nós vemos aqui duas palavras que cercam, né, a doutrina da salvação, que elas são parecidas, mas elas têm algumas nuances diferentes, tá? Então, nós vemos aqui, é interessante que aí o apóstolo Paulo, ele muda a estrutura da sua ideia da salvação aqui. Antes era algo que acontecia lá atrás, num ponto específico da eternidade. Deus nos escolheu num ponto específico antes da fundação do mundo. E agora nós temos a consequência aqui, porque essa ideia de que no qual nós temos a redenção é um verbo que está aqui no presente, e o presente, já falei isso várias vezes, o presente no grego não é apenas uma ideia pontual de agora, mas é uma ideia pontual de agora que se estende, né, quase que no futuro, por assim dizer. Então é algo que é um processo,
Tá? Então, essa redenção que nós temos é um processo contínuo que Jesus faz. Era quase... Lembra que Lamentações vai dizer que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã? É quase que essa ideia aqui que nós encontramos nessa redenção. Essa redenção, ela se renova dia a dia, momento a momento, instante a instante que nós estamos junto com Cristo Jesus. Né? É um processo contínuo. Isso é fantástico. Tá? E aí qual é a ideia de redenção? Aí a gente tem dois termos, né? Então redenção é a ideia aqui, deixa eu abrir aqui no dicionário. O que significa redenção? Deixa eu só arrumar aqui minha tela. Deu um probleminha aqui, só um instante. Então a palavra, né, redenção, ela tem o conceito de uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Então, quando nós estamos falando de redenção, nós estamos falando de libertação. Nós estamos falando de que nós estávamos presos pelo nosso pecado, nós estávamos encarcerados pelo nosso pecado, e aí nós sofremos essa redenção. E o que é essa redenção? É a ideia de que alguém pagou o preço para que nós fôssemos livres. Então, redenção tem essa ideia de essa libertação que foi paga, alguém pagou a fiança por nós. E a gente vai ver mais para frente quem foi esse fiador, né? Então, redenção é isso, né? É uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate, né? Redenção, libertação obtida pelo pagamento de um resgate. E aí a gente tem uma outra palavra que é a remissão, né? Que parecem ser palavras iguais, mas eu gosto de dizer que é igual, mas é diferente, né? Então a remissão, ela também traz essa ideia, mas a ideia agora é a liberação formal de uma obrigação ou dívida especialmente compreendida de dívida de pecado. Então é o perdão da dívida, né? Então Jesus ele nos libertou através do seu sangue, ele nos redimiu, né, por assim dizer. E aí, o que ele fez? Ele nos libertou do pecado. Então, essa é a ideia de redenção. E ele também perdoou e nós tivemos a nossa dívida perdoada através do sangue de Jesus. Então, é uma ação mútua. Porque alguém pagou a dívida do pecado, então nós sofremos o favor de Deus do pecado. E aí nós... Giovana, só um instante. Giovana, eu tô gravando o vídeo, Giovana. Eu tô gravando. E aí nós sofremos essa redenção da parte de Deus, né? E aí é o perdão dos nossos pecados, né? Ele nos perdoa, né? Ele perdoa a dívida do nosso pecado. Nós tínhamos uma dívida e agora nós não temos mais. Porque nós poderíamos simplesmente, Deus ter feito assim, olha, eu te perdoo, mas você tem uma dívida, você tem que pagar isso aí para mim, tá? Eu vou te libertar, mas você tem uma dívida a ser paga. Não mais. Através de Cristo Jesus, através do sangue dele, nós não temos mais essa dívida. O versículo 8 ele vai continuar, né? Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Então, mais uma vez essa ideia. Aqui o apóstolo Paulo mostrando de que esse plano que aconteceu nas nossas vidas, ele vem da parte de Deus, e aí ele usa uma expressão, derramar abundantemente sobre nós, né? Em toda a sabedoria e prudência, ou seja, Deus fez com que essa remissão, essa redenção fosse abundantemente derramada nas nossas vidas, né? Nós somos totalmente, se a gente fosse pensar em água, né? Nós somos totalmente lavados, né? Isso é muito maravilhoso,
porque da mesma forma que nós podemos observar esse plano da salvação acontecendo na minha vida lá atrás, né, lá antes da fundação do mundo, essa salvação e essa eleição que Deus fez através de Jesus Cristo, ela traz aspectos práticos para mim e para a sua vida hoje. Tá? O versículo 9 vai trazer a ideia, né? Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Qual era a vontade? A vontade de Deus é que nós fôssemos salvos. Então isso foi desvendado a nós através de Jesus Cristo. Lembra? No Antigo Testamento isso estava oculto aos israelitas. Eles viam apenas uma penumbra daquilo que seria esse grande plano da salvação. E aonde eles viam isso? Através dos elementos de culto, através dos sacrifícios, através da roupa sacerdotal, através da montagem do tabernáculo, através desses elementos, através da arca da aliança, eles viam esses elementos da salvação que veio da parte de Deus. E agora isso nos foi revelado, né? Revelado a nós através do sangue e do sacrifício de Jesus. O versículo 9 vai dizer, né? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo novamente o quê? Segundo o seu... só me perdi aqui, peraí, cadê você? Versículo 9, né? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. De quê? Qual era o beneplácito? Qual era a vontade de Deus no final de todas as coisas? A gente vai perceber que o plano da salvação, o fim desse plano, né, o objetivo final desse plano, não é a salvação do homem. Você fala, mas como assim, Alexandre? É também um meio, tá? Então a gente vai perceber aqui que Deus ele planejou todas essas coisas antes da fundação do mundo. Cristo executa essa salvação, mas esse não é o objetivo final. O objetivo final vem no versículo 10. De todo esse plano que Deus elaborou. Qual é a consequência final, o objetivo final? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a do céu como a da terra. Versículo 11 vai dizer, né, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, o que ele está querendo dizer com tudo isso aqui, o apóstolo Paulo? De que, primeiro, no final das coisas, todas as coisas vão convergir para a glória desse próprio Deus. Então aqui ele usa uma expressão que não é tão conhecida de nós, né? A plenitude dos tempos, ou seja, o tempo exato e perfeito da manifestação em que todas as coisas convergiram. E quando foi esse tempo perfeito? Quando é esse tempo perfeito? Ele já aconteceu ou ele vai acontecer? As duas coisas, ele já aconteceu e vai acontecer. Ele já aconteceu porque essa plenitude dos tempos ela se manifesta no ato salvífico de Jesus, quando ele morre e ressuscita. Então todas as coisas desse plano maravilhoso de Deus, toda a história converge para esse momento e também se estende até o momento em que ele retornar e aí todo olho verá, toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, como a gente vê lá em Filipenses. Então, é interessante porque a salvação ela não é antropocêntrica, ou seja, ela não tem o homem no centro da salvação. É por isso que algumas expressões, como por exemplo, que a gente vê alguns teólogos falando, alguns pastores, né, dizem assim, você é a fraqueza de Deus, né? Você está no centro do coração de Deus, né? Você é como se Deus fosse aquela pessoa, aquele pobre apaixonado, né? Que morre de amor e que não tem esse amor correspondido e que sofre com isso. Não, nada disso. Nós não somos, o mundo não gira em torno do homem. O mundo gira em torno de Deus. E até a salvação
que tem como objetivo alcançar o homem para ser salvo, para ser santo e irrepreensível, até isso é apenas um meio para que um propósito se concretize. E qual é esse propósito? De que, no final das contas, Deus seja louvado e honrado e glorificado. É maravilhoso isso, porque nós vamos ver na história, esse desdobramento da história, Jesus cumprindo o plano da salvação, Jesus sendo glorificado, o Pai glorificando o Filho, centralizando nele tudo, e depois nós vemos no final, lá em Apocalipse, capítulo 19, se eu não me engano, Jesus entregando tudo isso novamente ao Pai, dizendo: está aqui, meu Pai, tudo isso pertence a ti. Então, não tem a ver a história da salvação, não tem a ver com a humanidade. Tem a ver no sentido de que nós somos o meio, né? Mas o meio para quê? O meio para que o próprio Deus seja glorificado e salvo. E é por isso que o apóstolo Paulo louva esse Deus, né? Aí o versículo 11 vai dizer: nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, novamente, nós vemos aqui que todo esse processo da predestinação, todo esse processo de salvação, de remissão, de redenção, ele acontece com o propósito e conforme o quê? Conforme quem Deus consultou para a execução desse plano. Ele não consultou nada e ninguém. Ele consultou apenas a sua vontade. O seu conselheiro é a própria vontade de Deus, né? Isso aqui é maravilhoso. O versículo 11 vai dizer: o propósito daquele que fez todas as coisas, né? Então tudo é tudo aqui, tá? A gente já estudou essa palavra em outros momentos, então não vou colocar ela aqui novamente, mas essa ideia de toda é que cada parte, não é alguma palavra genérica, né? Quando a gente fala assim, o mar é muita água, né? Água para todo o oceano. A gente sabe que é uma generalização, por assim dizer, né? Então, você às vezes colocar, quem vai para a escola hoje? Todo mundo vai para a escola, mas é uma generalização, né? A gente está falando que todo mundo, todas as 7 bilhões de pessoas vão para a escola, né? A gente está generalizando isso. Aqui não. Aqui quando fala que predestinado segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, toda é toda mesmo, tá? É a ideia de cada parte, né? De um todo, por assim dizer. Então, cada parte convergiu para a glória de Deus. Então, as alegrias, as bênçãos, o nosso sofrimento, tudo converge para a vontade de Deus. E aí o apóstolo Paulo ele vai finalizando esse versículo, novamente fechando essa ideia, né? Lembra, nós estamos adorando a esse Deus, bendito Deus Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele vai destrinchando porque essa alegria. E aí o versículo 12 ele continua, né? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, né? E essa é uma ideia interessante, porque o apóstolo Paulo coloca aqui que essa esperança que acontece para o crente, ela é uma característica apenas do salvo. Então, nós, salvos em Cristo Jesus, temos essa esperança desse Cristo. Obtemos essa esperança em Cristo e temos essa esperança depositada em Cristo, né? E o versículo 13 continua: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Qual a palavra da verdade? O que é essa palavra da verdade? Ele mesmo explica no verso 13. O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Olha só, vocês começam a perceber, né, que a gente estava... Eu gosto até de brincar, né? Quando eu dei essa matéria lá no seminário, né? E a gente está passando muito rápido, tinha muitas coisas que a gente poderia falar aqui, mas quando eu dei essa matéria, essa análise de Efésios, lá tem
o seminário, tem pessoas que creem na predestinação, que são calvinistas, e tem arminianistas, né? E aí eu brincava que os calvinistas estavam até agora vibrando, é isso mesmo, nós somos eleitos, nós somos salvos, Deus nos escolheu, nós somos predestinados, e é isso mesmo e tal. Só que agora o versículo 13 vai ser quase que uma contrapartida, um gancho para uma ideia de que também há espaço para o livre-arbítrio e crer em Deus. O versículo 13 vai falar: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, tá? E essa ideia aqui de tendo nele também crido, deixa eu só abrir aqui a minha marcação, versículo 13. A gente vai ver que é novamente um auristo, tá? Então, aí vem a problemática, porque o apóstolo Paulo está falando naquele exato momento que você creu, então quase que como uma condicional, eu vou tomar muito cuidado para dizer isso, né? Mas é quase como uma condicional da salvação, esse crer, né? Esse depositar, e é da onde vem a origem, fé, né? A mesma palavra que vem fé, né? Pistel. Então, quando nós cremos, acontece esse propósito aqui do verso 13. A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nós também crido. Então nós cremos. Em um momento da sua história, você creu. E o que aconteceu? Fomos selados. Então é uma consequência que está ligado uma coisa à outra. Então não dá para a gente bater o martelo com relação à salvação. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer com isso. Então, realmente, nós somos salvos, nós somos eleitos, nós somos predestinados. Mas existe o processo de crer aí, né? Dessa opção de eu crer em Deus. Aí é o que eu falei, os dois lados da moeda. A gente não consegue ver os dois ao mesmo tempo. Graças a Deus que nós não conseguimos ver. E aí ele vai falar, né? Fostes selados. E aí, vocês estão vendo? O processo começa lá atrás, no auristo, que começa no... Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou antes da fundação do mundo. Acontece algo na minha vida, eu creio, e nesse momento que eu creio, acontece algo que é fantástico. E aí é que eu discordo, por exemplo, da doutrina arminianista, da ideia da perda da salvação, né? Se o crente perde ou não a salvação, porque essa construção aqui, foste selados, né? E ele vai falar que esse selo é o Espírito Santo. Ele vai falar assim: foste selados com o Santo Espírito da promessa. É uma ideia, era uma palavra que era usada de um selo que ele é inquebrável, tá? É um selo que ele é inquebrável. Então, lembra, às vezes naqueles filmes de época a gente vê aquelas cartas e aí a pessoa colocava a cera e o rei colocava o selo real, ou seja, aquele selo, ele era inquebrável, né? Ele não poderia ser desfeito. A gente vê isso, por exemplo, lá quando o rei Xerxes, né, e o rei Assuero e a rainha Esther, quando Xerxes emite o decreto dizendo que os israelitas, de perseguição, né, enfim, dos israelitas, aquela armadilha, né, que acaba acontecendo ali, e ali diz que ele não pode voltar atrás naquilo que ele falou, né? Por quê? Porque ele havia ali um selo real. Então esse selo, ele é inquebrável. Essa é a ideia, ser selado. A ideia dessa palavra é ser selado de forma segura. Então nós mesmos, mesmo que nós quiséssemos, não conseguiríamos romper esse selo da salvação. Porque tem a ideia da perda da salvação, tipo, hoje eu sou salvo, aí hoje eu não andei em tanta santidade, eu não estou salvo. Existem outras consequências para o pecado daqueles que são salvos e que caem em pecado. Mas olhando aqui em Efésios, não dá margem
para admitir a ideia de perda de salvação, tá? Porque esse selo é um selo que é inquebrável, né? E por que ele é inquebrável? Porque é o próprio Deus que sela. Quem? O Espírito Santo. Efésios é maravilhoso porque a gente vê a Trindade inteira trabalhando no processo da salvação. Deus arquiteta a salvação, Jesus executa o plano da salvação através da cruz de Cristo, e agora o Espírito Santo é quem traz esse selo, e um selo que é inquebrável, a promessa de que essa salvação será feita, que nós seremos salvos, que Deus nos selou. E aí fecha o versículo 14 que diz, né, o qual é o penhor. Ou seja, esse selo, ele tem uma garantia. Essa ideia de penhor da nossa herança quer dizer que quem é a garantia que esse selo é inquebrável? Quem é a garantia dessa salvação, que essa salvação ela se executará ao longo dos séculos e até quando Jesus Cristo voltar? É o Espírito Santo. Ele é o penhor, né? É a ideia de penhora. Penhora é quando eu vou lá, retiro um dinheiro e eu deixo como garantia alguma coisa que eu irei devolver aquele dinheiro. Caso contrário, aquilo que eu penhorei vai ser vendido para cobrir o valor, né, que foi gasto. Então, o qual é o penhor da nossa herança, tá? Essa herança não tem a ver com prosperidade. Essa herança tem a ver com a maior bênção que nós, como seres humanos, poderíamos receber, que é a salvação em Cristo Jesus. E aí ele continua e fecha o versículo 14. Até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, tudo isso acaba sendo no final tendo um objetivo, que é o louvor e a glória de Deus. A salvação e a doutrina da salvação e o processo de salvação não tem o homem como fim, mas tem o homem como meio. Meio de quê? Meio para que no final o próprio Deus seja glorificado em toda a sua glória, em todo o seu poder. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá no versículo 3, está maravilhado com isso, louvando e adorando esse Deus. Um Deus que o salvou, que o remiu, que o redimiu, que o selou. E ele pode se sentir seguro dessa promessa que será inquebrável. Por quê? Porque o que está em jogo aqui é a glória do próprio Deus. E ele será glorificado. Então, se ele, literalmente aqui o versículo 14 está dizendo, ele será glorificado no final de todas as coisas, isso quer dizer que a salvação irá acontecer nas nossas vidas. Graças a Deus. Que o bom Deus abençoe a cada um de nós nessa explanação super rápida do capítulo 1 de Efésios, né? Até o versículo 14. Depois o apóstolo Paulo continua ainda trabalhando outras nuances do texto, né? E aí nós vamos continuar na próxima semana. Vamos orar? Deus, obrigado por esse dia e pela tua palavra, obrigado pela segurança da salvação. Obrigado, Deus, porque essa salvação ela é infinita, ela é tremenda, ela é maravilhosa. E obrigado, Deus, porque o final de todas as coisas é a glorificação do próprio Senhor. Obrigado, Deus, obrigado porque temos o privilégio de fazermos parte dessa maravilhosa graça infinita que o Senhor derramou. Muito obrigado. Deus, que nada mais nesse mundo possa trazer tanta alegria quanto a salvação que nós obtemos em Cristo Jesus. Para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um bom restante de semana a todos, em nome de Cristo Jesus.